Olá, eu sou o Samuel Brasileiro, esse é o Primeiro Plano, programa da TV Otimista dedicado ao cinema e aos seus realizadores. Quem sobe hoje no palco do Cine São Luís é a diretora, produtora e roteirista Luciana Vieira. Formada em cinema pela UFC, os principais trabalhos da Luciana são o telefilme Guerra da Tapioca, a direção da série Lana e Carol e Meninas do Benfica e o longa-metragem Porque Era Ela. Antes da gente conversar com a Luciana, a gente vai assistir 2 curtas-metragens. O primeiro, Cabine Telefônica, filmado na França, e depois o documentário Jaime. Então, vamos aos filmes. Agathe, le grand air d'Agathe du premier acte du Freischütz de Karl Maria von Weber avec Elisabeth Grümer que nous écoutons dans nos horizons chimériques d'aujourd'hui. Ce n'est pas un poisson d'avril. Ouais, d'accord, ouais. Grümer, c'est le choix d'une voix absolument extraordinaire avec l'orchestre harmonique de Berlin et signé par Joseph Carter, enregistré en 1958 et extrait, je vous disais, l'intégrale fait Et... quelques années plus tard, à peine au tout début des années 60, avec Rudolf Kemper, qui était cette fois-ci l'orchestre philharmonique. Ouais, je comprends, mais tu vois, je pense que... Jess Thomas, là aussi, c'était un grand, très très grand enregistrement, notamment pour les acteurs, pas seulement écouter. Écoute, la batterie va me lâcher. Il faut qu'on parle maintenant. Je vais chercher une cabine téléphonique. Je te rappelle dans 5 minutes. Oh, putain, merde! Connerie! Tu vas bien? Oui. On y va?
Lui aussi. Vai. Tá me ouvindo, pai? Ei, Jaime Luiz chegou. Quer abrir os olhos? Oi, pai. A Luciana. Eu. Viemos de fazer uma visita. Quer ir pra casa amanhã já? É, pai? Não? Por quê? Quer ir de manhã não? Fala comigo, homem. Só faça um sinal, pelo menos, abrir os olhos. Se você abrir os olhos, eu fico feliz. Ei! Dona Jaime? Comendador? Ei, comendador Jaime Câmara Vieira. Abre esses olhos, homem. Quer conversa comigo? Tá com raiva de mim?
queria só que você me dissesse, balançasse a cabeça, quero ou não quero. Fica só tremendo os olhos, pensa que eu não estou vendo, né? Ai meu Deus, ele não quer conversa comigo hoje. Assim, vamos embora, senão não quer conversar. Vai falar comigo? Abre os olhos. Só uma vez, depois você dorme. Já preparei seu quarto lá para você voltar amanhã. Viu? Tá tudo arrumado. Amanhã eu volto, viu? Tá certo? Boa noite, viu? Durma bem. Tchau, pai. Luciana, bem-vinda. Obrigado por ter aceitado o convite, participar do primeiro plano. Obrigada a vocês, estou honrada de estar aqui. Vai ser um prazer a gente conversar. E a gente queria começar essa conversa falando um pouco sobre a tua formação em cinema, né? Também estudou em universidade federal, né? Eu queria que falasse um pouco dessa tua aproximação com essa área artística e também com a área da imagem, assim. Eu queria que tu falasse um pouco sobre isso. Eu tive uma sorte que foi ter participado, eu acho, assim, de ter participado da primeira turma, né, do curso de Cinema e Audiovisual. Não uma sorte por estar na primeira turma, apesar disso, garantir ainda algumas diferenciais, eu acho, em relação às outras turmas, mas também por ter tido a chance de ter saído do terceiro ano e ter um curso de cinema para fazer, né? Que eu acho que as pessoas mais velhas não tinham tanta essa oportunidade, porque o curso de cinema da Unifol abriu um ano antes do curso de cinema da UFC, que foi o que eu fiz. Então, eu acho que só o norte de existir uma possibilidade já foi uma grande sorte, né? E a minha proximidade com o cinema, acho que teve duas vertentes assim na minha história. Uma era que eu gostava muito de fotografia. Então, desde meus 16 anos eu tinha uma câmera analógica, eu gostava de experimentar, gostava de ver o mundo através da fotografia. E a segunda era através do teatro, que era uma atividade que eu fazia extracurricular na escola, fazia peças, não sei o quê, e gostava já, né, desse universo. Então, acho que acabou unindo as duas coisas e desembocou assim no cinema. Mas a minha entrada no cinema foi curiosa, assim, porque ainda assim, né? Porque eu sempre soube que eu devia fazer trabalhar com alguma área de criação, mas eu tinha dúvidas. A princípio eu pensava que eu iria fazer arquitetura. Até comecei a fazer na época tinha aqueles testes de desenho, né? Sim. E percebi que não tinha tanta habilidade. Meus pais perceberam também, minha mãe é arquiteta, e aí os meus pais começaram a se preocupar se eu não estava escolhendo a arquitetura por um referencial. Minha mãe é arquiteta, meu pai é engenheiro civil, então eu logicamente vou ser arquiteta. E aí eles vieram conversar comigo
eu já estava ficando frustrada porque sentia que eu não sabia desenhar. E eles vieram conversar comigo e conversa vai, conversa vem, conversa vai, conversa vem. Meu pai me sugeriu para fazer cinema, o que é inusitado, porque Sim. a maioria das pessoas tem que lutar contra os pais para poder fazer cinema, né? Aí eu fiquei assim, na hora meio confusa, mas fiquei com aquela coisa na cabeça. E aí resolvi seguir em frente, assim. Entrei no curso e acredito eu que acho que me adaptei, porque ainda hoje estou trabalhando na área, né? Realmente estou há... Quantos anos faz que eu já entrei no cinema? Acho que faz 10 anos, né? 2010, 2011. Então já faz 10 anos que eu estou na área e trabalhei 5 anos exclusivamente no cinema. Então acredito que deu certo, assim, mas foram também várias descobertas de mim mesma. Tive muitas dúvidas em algum momento se era isso mesmo que eu devia fazer, mas fui me encontrando, fui também elegendo as áreas dentro do cinema que me faziam mais feliz, que eu achava que me adequavam mais. E de fato posso dizer que eu participei realmente de várias... Não é que eu participei, mas eu me exercitei em várias áreas. Me dei a chance de experimentar a produção, o roteiro, a direção. No próprio curso experimentei fotografia. Achei que eu ia ser fotógrafa e logo no começo descobri que não era a minha área, porque não me dava bem com equipamento técnico, não era exatamente isso. É todo um campo, né? Você descobre que é muito maior do que você acha que... É muito maior do que você acha que é. E é curioso, né? Porque tem muita gente que entra no cinema querendo ser diretor, né? E essa nem era a minha primeira opção. E nem foi, na verdade, por um bom tempo. Eu entrei achando que ia ser fotógrafa, depois descobri a produção, passei um bom tempo na produção e depois fui entendendo que gostava de dirigir, que tinha alguma relação boa com isso, que isso reverberava de um jeito positivo. E aí fui descobrindo que era isso que eu queria fazer, né? Esses 2 curtas que a gente assistiu, eles foram feitos em âmbitos universitários, né? Como é que tu acha que a formação, né, de cinema, ela te ajuda a entender, assim, o que produzir, né? Como encontrar o seu caminho, assim? Eu acho que a formação ajuda muito, assim, porque ela primeiro quebra os mitos, né? E segundo que ela te dá a chance de experimentar. Eu lembro muito, assim, que tinham cadeiras em que a gente era obrigada a fazer uma rotação de equipe. A gente tinha uma equipe fixa e aí cada filmezinho que a gente ia produzindo, cada um tinha que fazer uma função diferente. Então você experimentava fotografar, experimentava montar, experimentava escrever, experimentava... E eu acho que essa experimentação é que vai dando a chance também a você assim, a compreender naquilo que você tem mais facilidade, mais talento, mais habilidade, ou então que realmente você gosta mais, porque eu acho que tem um mito muito grande assim sobre o fazer artístico de forma geral e o fazer cinematográfico, sabe? Assim, eu acho que as pessoas olham com um certo romantismo para a coisa. E na hora do vamos ver, na coisa prática, eu sinto que a realidade é um pouco diferente. Assim, por exemplo, um dia eu estava conversando com os familiares e a gente falando sobre trabalhos repetitivos. Aí eu comecei a rir, assim, vocês não imaginam o quão repetitivo é trabalhar com cinema. Porque um set de filmagem nada mais é do que uma série de repetições, de ensaio, de reescrita E aí você vai para a montagem, aí você fica vendo de novo, e de novo, e de novo, depois vai para a correção de cor e fica vendo de novo, e de novo. É um exercício de repetição muito drástico, assim. Eu acho, eu não tenho parâmetro, eu não tenho nem referencial assim, para dizer outra atividade que seja tão repetitiva. Claro que existe, né? Acho óbvio, que dentro mas desse campo artístico, né? Mas assim, eu acho que... E as pessoas nem cogitam essa possibilidade, sabe? De você passar 2, 3 anos com o mesmo projeto. Sim. Então, é uma área, eu acho que muito deslumbrante aos olhos de quem está de fora e muito pé no chão para quem está, de fato, trabalhando com a coisa. Porque é um labor, né? Assim, é um exercício mesmo de repetição, de muito trabalho, de visualização das pequenezas. Mas, enfim, eu acho que a faculdade, a universidade ajudou a ir mapeando isso e dando essa possibilidade do exercício mesmo, que eu acho que foi fundamental para a compreensão de mim dentro da área, né? E eu acho que essa experiência também de
de produção ajuda a ter o pé no chão, né? Na hora de criar, né? E tu é a sócia fundadora da Orla Filmes, né? Que é uma produtora daqui. E eu queria que tu falasse um pouco sobre a experiência também de propor, né, uma criação de uma produtora, porque é diferente de você trabalhar com produção, né? Você ter uma produtora, assim. Queria que você falasse um pouco sobre isso. A Orla nasceu sem grandes pretensões. Ela nasceu porque o meu MEI não estava mais comportando a existência de ser um MEI. Quase pragmático. Foi pragmático. Só que a partir do momento que ela existia, por que não tentar existir enquanto uma produtora, um selo, enfim. Sim. E aí a gente foi tentando, até porque eu já tinha um pezinho na produção, então não custava nada tentar me autoproduzir, né? Ou autoproduzir os projetos do Vitor, já que a gente sempre tinha que estar se associando com outras produtoras, então isso facilitava também. E aí, a partir do momento que foi dando certo, a gente foi vendo que a coisa podia andar e que outras pessoas podiam ter interesse e que a gente ia conversando. Aí a gente foi fomentando isso, mas sem grandes assim, sem criar muitas expectativas em torno disso e fazendo aos pouquinhos mesmo, sem pressa, sem... E aí eu acho que isso foi bom, no sentido em que a coisa foi se consolidando por ela mesma. A gente vai dar um intervalo agora, mas a gente volta já para conversar mais com a Luciana Vieira. Estamos de volta no primeiro plano. Hoje a gente conversa com a Luciana Vieira e a gente queria agora conversar um pouco sobre os curtas que a gente exibiu, né? A gente exibiu Cabine Telefônica e o Jaime. Como a gente falou antes, os dois foram feitos num ambiente universitário, mas em experiências muito diferentes. Eu queria que tu falasse um pouco da experiência de cada um. O Jaime ele foi realizado, eu acho que ainda era o primeiro ou segundo ano da faculdade, numa disciplina chamada Realização de Projetos. E foi muito legal assim, essa disciplina porque foi com um professor chamado Diego Reufel e ele propôs um exercício colaborativo. Cada aluno da turma tinha um projetinho, uma pesquisa que ia desenvolvendo ao longo do semestre e a cada semana cada um desses alunos ia mostrando o encaminhamento daquela pesquisa. E aí a pesquisa começava do começo mesmo. Vinha a ideia, depois a gente fazia uma espécie de organizava discussão sobre aquelas ideias, aí cada um fazia também sua pesquisa individual, né? Mas, sei lá, eu ia visitar, no caso o Jaime é sobre o meu avô. E na época, no comecinho da pesquisa, tinha uma coisa também conectada com a minha avó. Então a ideia era fazer um filme com o meu avô e minha avó, que eram casados, mas que estavam apartados pelo mundo especial de cada um. Meu avô estava já doentinho e minha avó estava com um princípio de Alzheimer. Então eles tinham dificuldade de conexão, né? Então o projeto surgiu daí. E aí eu ia na casa deles, conversava um pouco com a minha avó, conversava com o meu avô, conversava com o meu pai, fazia fotos disso. E a partir dessa pesquisa, desses encontros que eu ia tendo com os personagens, eu fui também encontrando o filme, né? O que despertava e tal. Claro que é um documentário, a vida invadiu, né, também o filme, o projeto. No meio tempo disso, meu avô ficou mais doente, que é de fato o filme, né, que é na sala de UTI. E meu pai, que a princípio não era um personagem, acabou se transformando num personagem. Foi um pouco ousado da minha parte, porque eu entrei naquela UTI com uma câmera escondida. Então, assim, eu não sabia que o filme ia ser realizado, mas a partir de um certo momento eu comecei a fazer filmagens de quase tudo que envolvia meus avós e meu pai, assim. Então, o filme apareceu, né? No primeiro momento ele não seria aquilo, mas ele apareceu quando eu mostrei aquelas imagens para a turma, para o professor. Eles também concordaram que o filme era aquilo, era sobre... Como ele fala, né? Que é se abrir para o real, né? Para o real, totalmente. E aí a gente foi tomado por aquela experiência que é, na verdade, um encontro e quase uma despedida entre pai e filho, né? Onde meu pai se tornou também ali um personagem ativo daquela relação, onde ele vira o pai do meu avô, né, quase. E foi muito chocante, porque a câmera estava sendo feita por mim, a qualidade do som nem é maravilhosa, né, é difícil até um pouco de entender, mas...
E tem um plano que me emociona muito, que é quando meu pai diz... Aquilo tudo aconteceu naquela cronologia, né? Meu pai diz, pai, vou embora. E aí meu avô não fez nem esboçou nenhuma reação, mas depois de alguns segundos ele abriu os olhos. Ele passou aqueles 5 minutos inteiros ali sem abrir os olhos. E quando ele abriu os olhos, eu me emocionei, meu pai se emocionou e eu me aproximo do meu avô com a câmera, quase assim num gesto de, pelo amor de Deus, né? De que ele era um fio de vida, né? Ali se abrindo pra gente. E eu acho muito bonito esse gesto dessa aproximação, sabe? E essa câmera que está um pouco desfocada pela emoção da vivência, né? Mas que incorpora o momento, né? Que incorpora o momento e que faz o filme também, né? Porque é a experiência daquelas 3 pessoas ali. É um filme que foi, assim, foi difícil também enquanto processo, porque era uma coisa dolorosa, mas... E a própria exibição dele, eu lembro quando a gente exibiu a primeira vez, meu pai estava na sala, eu estava nervosa, o coração, o primeiro filme sendo exibido assim no cinema. E aí no final um silêncio profundo na sala, eu, gente do céu. Mas é isso, é o que o filme proporciona, né, enquanto experiência de mundo, né? Acho que ele dá ali, para o espectador também, ele é tocante no sentido de que ele é uma experiência que muita gente partilha também, né? E aí foi isso, assim. Foi importante para mim, pessoalmente, e também dessa compreensão do documentário, assim, porque eu acho que a realização do documentário, ela exige muito do realizador, no sentido de que a gente tem que estar muito vivo, né, ao que está acontecendo. Eu costumo dizer, brinco, assim, dizendo que eu canso mais fazendo documentário do que fazendo ficção. Porque na ficção ainda há, de alguma forma, um certo controle. No documentário, não. Você tem que estar... Tem que estar sempre atento, né? Os seus poros tem que estar aberto a tudo e a todos o tempo todo. Você tem que estar muito ligado, né? Sim. Então, exige mentalmente, assim. E o Cabine Telefônica, eu tive a sorte também, minha vida foi muito nos timing, assim. O Ciência Sem Fronteiras foi um programa de intercâmbios, né, para universitários. E aí eu participei da segunda turma do Ciência Sem Fronteiras e a primeira turma em que teve intercâmbio para o curso de cinema. Só que tiveram 2 turmas. Depois foi cancelado o curso de cinema. E aí, eu mesmo não sendo ainda tão boa no francês como o requisito lá pedia, deu certo passar na prova e eu acabei sendo convocada para o programa. Aí eu passei 1 ano estudando em Lille, na França, na Universidade de Lille, tipo a universidade, como se fosse a universidade local lá. O curso de cinema, era Estudos Cinematográficos, o nome do curso. E foi muito bacana, assim, essa experiência, porque o curso daqui, ele era muito misto, a teoria com a prática. A gente tinha muita prática. E no curso da França, a maioria dos estudos franceses, eles são muito teóricos. Tanto que eu acho que até nas outras linguagens, eles também têm essa pegada, assim, eles têm uma habilidade com a teoria, né? O jeito da aula é muito diferente e tal. E aí foi muito, muito legal, porque eu lá tive a chance de ter uma experiência diferente da do Brasil, muito diferente, com uma nova forma de enxergar as coisas e também de fazer muita análise de filme, que era uma prática. Que análise de filme, assim, de você pegar frame a frame e ir desvendando te ajuda as muito a entender cores. a decupagem, né? Entender o que é que lhe interessa naqueles filmes. Exatamente. Né? Assim. Entender como as coisas se organizam para dar o sentido da cor, do sentido do filme, né? Não só no discurso do filme, mas imageticamente, as cores que se utilizam, na mise-en-scène e tal. Então, aí foi muito fascinante, assim, para mim, porque abriu uma nova perspectiva. E aí tinha uma cadeira que era prática, que era uma cadeira de roteiro, que nem era uma cadeira muito legal, não, assim, o professor era meio fraquinho, mas ao longo do semestre, ele pediu pra gente, para cada aluno, tinha 3 contos, e ele pediu para cada aluno escolher um conto para adaptar. Aí, beleza, escolhi lá meu conto que chamava A Cabine Telefônica, é de um escritor francês chamado Raymond Carver. Fiz sem pretensão nenhuma. E no semestre seguinte, ele iria escolher 2 dos contos, dos roteiros escritos a partir dos contos para filmar. Aí ele escolheu o meu. Até hoje não sei como, porque quando a professora de francês foi corrigir, tinha 1000 erros, ela teve que corrigir para os outros alunos lerem, porque ia ser o roteiro da filmagem, né? Aí os outros alunos tinham que saber. E assim, eu falava francês, mas é claro que não era fluentíssima como um francês, né? Estava cheio de erros.
Mas enfim, ele gostou lá do estilo que eu escrevi, não sei exatamente porquê, graças a Deus. Mas aí ele me deu a chance eu tive essa chance, essa sorte de novo, de gravar um filme lá. E foi muito especial, porque aqui eu fazia os filmes numa perspectiva universitária total, com os meus amigos. Lá, esse filme foi gravado com um fotógrafo profissional, o editor foi um amigo meu, o Vitor mesmo, mas o fotógrafo era profissional, o técnico de som era profissional, teve uma ediçãozinha de som num estúdiozinho. E aí foi muito bacana, porque eu, pelo menos, quando assisto filme, eu acho a imagem linda. É uma luz diferente da nossa, né? Que é um pouco mais difusa do que a nossa aqui, nossa luzona, né? Então eu sinto muito orgulho, assim, porque apesar de ser um filme simples, que eu brinco que ele é sobre o silêncio, né? Sobre a partilha dentro do silêncio, essa é a sinopse do filme também. Ele é muito singelo, mas ele tem ali um exercício de mise-en-scène, de decupagem, que eu acho que foi interessante enquanto realização, sabe? Assim, apesar dele ser simples, eu sinto que ele é um filme com uma certa maturidade, uma economia de planos. Os atores, olhar, né? Assim, os atores têm uma presença, apesar do silêncio. E aí foi esse exercício, essa sorte também, né? Assim. É legal pensar mesmo essas diferenças entre os filmes, a partir também das próprias experiências, né, que cada um deles propõe. E eu acho que é uma coisa para a gente conversar também no próximo bloco, porque eu acho que vai ser um assunto muito interessante. Então a gente convida vocês a ficarem mais um pouco, porque a gente vai parar agora para o intervalo, mas a gente volta já para conversar mais com a Luciana Vieira. Estamos de volta com o primeiro plano. Hoje a gente está conversando com a Luciana Vieira e a gente vai continuar um pouco a conversa sobre os 2 curtas-metragens que a gente assistiu. Uma coisa que eu acho muito interessante dos 2 curtas é que eles são 2 filmes sobre o olhar, né? Tanto essa neta que olha para o pai e para o avô, mas também esse outro, o Cabine Telefônica, como esses personagens que têm uma cumplicidade, né, nesse olhar. Eu queria que tu falasse um pouco, Luciana, sobre as estratégias de decupagem, assim, se filmar com a família, as dificuldades que tem em filmar com a família e que dispositivos tu também criava para esse documentário funcionar e conseguir chegar naqueles momentos. E no Cabine Telefônica, como foi essa relação da decupagem, de pensar essa decupagem, porque o filme ele fala muito mais pela decupagem do que por um texto, né? Ele quase não tem texto, na verdade, né? Pois é, eu acho muito diferente filmar com a família. Depois do Jaime, eu ainda tive uma outra experiência que foi o Porque Era Ela, que eu filmei a minha outra avó, a avó materna. E assim, não vou me adentrar muito nisso, mas essa experiência de filmar com a família é uma loucura, né? Porque, primeiro que você tem que criar um pacto de confiança com aquele ser que vai ter que lhe compreender de uma outra forma. Que agora é como uma diretora, uma fotógrafa, enfim. No caso da minha avó tinha esse questão a mais, porque eu entrevistava ela, não era só observando ela, mas eu entrevistava, eu pedia para ela encenar cenas, que aí era outra relação. Mas no caso do filme do Jaime, com meu avô, o meu exercício era a invisibilidade um pouco, assim, porque como eu tentava captar momentos mais espontâneos da relação deles, né? Porque eu achava que o genuíno estava nessa espontaneidade e nessas pequenas coisas. Então, o meu exercício era dessa tentativa de invisibilidade, assim, que nem sempre é fácil, porque a presença de uma câmera provoca curiosidade, nervosismo, intenção, né? Então, é isso. Às vezes o filme o momento ali do meu pai com a minha avó também foi tão emocionante que se perdeu isso, mas meu pai estava ciente que eu estava filmando, né? Ele estava ali, de alguma forma, performando para a câmera, para o filme, apesar de que, apesar do real ter sugado ele. Mas assim, eu acho que é um exercício diferente, com suas complexidades também. Ainda bem que deu certo, né? Mas também há várias outras coisas que não dão. Do material filmado do Jaime, que é um filme de 5 minutos, tinha nem sei quantas horas, mas assim, era longo. E a dificuldade é achar o filme nesse no material, né? E o filme da minha avó, que virou um média-metragem, na verdade, de 60 minutos,
eu devo ter filmado o quíntuplo, o sextuplo. Então a gente vai tirando muita coisa que também não funciona, né? Sim. Talvez o documentário nesse sentido e filmar com a família gere mais material bruto, porque você precisa exercitar mais a sua presença ali, dar compreensão desses personagens novos, antes de conseguir alguma coisa de fato, Sim. né? Porque eu acho que na ficção acaba sendo mais preciso. Esse olhar com a família, tu tentava estabelecer para ti alguns posicionamentos éticos, assim, eu posso ir, por exemplo, até aqui, né? O meu olhar tem que ser, vou tentar pelo menos, né? Uma proposição, assim, de como olhar, né, para essa situação. Também gera essas questões, né? Porque a invisibilidade total, ela pode inclusive gerar no Porque Era Ela, que é o filme que vocês não viram, mas tem essa provocação o tempo todo, assim. Em alguns momentos minha avó achava que eu não estava filmando, eu estava filmando, ela me perguntava se eu estava filmando, eu dizia que não, para justamente suscitar ali um momento de mais espontaneidade, que ela não se mudasse, né? E assim, isso não se deve fazer, né? Mas no filme eu optei por colocar, porque o filme fala sobre o exercício dessa realização, né? Fala também sobre a diretora ensaiando fazer um filme, então é um filme sobre fazer um filme. Mas é isso é uma questão, sempre que você está filmando, que acordos são esses que você estabelece, né? Sim. E em determinado momento, assim, por exemplo, meu avô, o do filme, tem 11 filhos. Meu pai é um desses 11 filhos. Meu pai sabia que eu estava fazendo o filme. E os outros filhos? Então eu tinha um pouco de medo, receio. O que é que os outros filhos vão achar desse filme que eu estou fazendo aqui, entendeu? Com meu avô na UTI. Então, assim, é delicado, né? Mas aí você vai fazendo e vai testando. Tem coisas também que você opta por não colocar, porque não dá, tem um limite ali, né? Mas eu acho que é do fazer, assim, é complexo, não é fácil. Eu acho que cada filme também vai suscitando ali as suas possibilidades, né? E quando a gente vai para a ficção, no caso do Cabine Telefônica, em outro país, inclusive, esse olhar, como é que se constrói? Assim? Eu gosto muito de... tu falou da decupagem, né? E eu lembrei, assim, a primeira coisa que a gente fez foi encontrar a cabine, porque ela determinaria, ela era o centro do filme, né? Ela era o centro do filme no sentido em que ela era que gerava a conexão dos olhares. Então, foi muito importante para a gente encontrar a cabine e a decupagem foi pensada em cima daquela cabine, de onde a gente posicionaria os carros e como é que seria, enfim, foi tudo em função. Se ela estivesse no outro lado, seria outra decupagem, se ela tivesse, né? Enfim, seria outra coisa. E foi muito divertido porque aquela cabine, ela era bem perto da minha casa e ela foi encontrada pelo Google Maps. Então a gente achou a cabine perfeita, a angulação das coisas, da esquina, do carro onde ficaria, pelo Google Maps. E foi isso que possibilitou o filme ter a decupagem que tem, né? Mas foi um exercício de economia também. Como o filme era muito pequeno, para mim era muito importante que ele fosse econômico, no sentido em que era sobre os olhares. Inclusive o teste de atuação, o teste de elenco que eu fiz para escolher o elenco, o exercício era que eles ficassem olhando para mim 1 minuto, assim. Era a resistência do olhar, né? A postura ali do olhar para nós, que éramos a equipe, que fez as nossas escolhas, assim, para o time, para o elenco, porque era sobre isso, né? Era sobre a criação da simpatia através do olhar, assim. E aí eles são muito... E aí tem uma coisa especial que é... Os planos todos são com os personagens dentro do carro. O único plano que foge disso... Não há, na verdade. Todos os planos são feitos dentro do carro. Muda o ponto de vista para o outro carro, Quando muda o ponto de vista, quando a gente vê os dois de frente, né? Mas ainda assim é dentro do carro, né? Eles não estão fora do carro. O olhar para a cabine é sempre de dentro do carro. E aí era esse exercício de economia, assim, foi um exercício bacana de linguagem, de criação de eixo, de criação de plano contra plano de olhar, né? E os dois filmes, né, pensando, são dois filmes que se passam em lugares fechados, né? Assim, querendo ou não, o carro e o quarto UTI, da UTI, né? Quase esse exercício mesmo de contenção, né? Não sei se tu vem pensando sobre isso nos outros trabalhos, ou se tu vem fazendo como diretora, ou se tu também já tem tentado extrapolar mais essa decupagem, pensar essa decupagem de outras maneiras, assim.
Como é que você tem pensado a decupagem? Eu gosto muito da decupagem. Assim, hoje em dia, depois a minha carreira foi seguindo por um viés da televisão, né? Que já exige uma outra perspectiva assim, de ritmo, né? Então, às vezes, a gente precisa de mais plano. Mas eu confesso que eu sou muito assim... Eu não gosto de plano gratuito. Eu gosto de planos que comuniquem. Então, eu sempre busco pensar de que forma a mensagem daquela cena, ou daquela situação, daquela circunstância, daquela personagem pode ser melhor traduzida e que tenha ritmo, mas que não seja uma coisa aleatória, entendeu? Sim. Porque eu acho que... na França, eu entendi, nas minhas aulas lá de análise de filmes, eu entendi isso, que toda escolha, ela comunica alguma coisa. Sim. Então, os meus exercícios de decupagem sempre são em função disso, assim, o que eu estou querendo comunicar e como eu posso comunicar isso da forma mais bonita, mais precisa que eu posso, sabe? Sim. Sem ser exagerada também, assim. Por mais que eu precise criar ritmo, porque às vezes você precisa criar ritmo, mas como criar ritmo sem ser aleatório? Sim, toda escolha tem uma repercussão. Toda né? escolha tem uma repercussão. Luciana, além de diretora, produtora, tu também tem trabalhado como consultora de roteiro, né? No laboratório de projetos do Porto Iracema. Então eu queria que tu falasse um pouco sobre essa experiência, porque é uma outra forma, né, de trabalhar com cinema, de você olhar roteiros de outras pessoas e tentar auxiliar, né, essas pessoas a chegarem nas ideias que elas querem. Eu confesso que hoje em dia é um dos trabalhos que eu mais gosto de fazer, porque eu fico brincando, né? Eu trabalho com... A minha função é dar ideia, né? E dar ideia para os outros é muito bom, porque é mais fácil do que você. Porque ali você está para fomentar o pensamento do outro, né? Analisar, o exercício de análise, mas também de fomentar. E aí eu amo esse exercício, assim, isso volta para mim também, estimula a minha criatividade, estimula a minha vontade de fazer. E eu acho que é uma... E também cria um exercício... Eu acho que esse negócio de trabalhar com roteiro, trabalhar com escrita, é muito positivo para o ser humano, sabe? Porque você vai, assim, você tem que exercitar o desapego. Você tem que exercitar a humildade de alguma forma, assim, de alguma maneira, sabe? Essa conexão, essa relação coletiva com a coisa. E eu acho que isso, enquanto realizador, é muito positivo, porque nada é nosso, na verdade, a gente tem que estar aberto e poroso às coisas boas que vêm, né? E também esse exercício de humildade, tipo, brigar por besteira não vale a pena, sabe? E aí eu acho que o laboratório, esse contato com outros roteiristas, esse contato com outros consultores que também estão trabalhando ali, acaba trazendo muita energia e fazendo com que isso fomente a minha própria criação artística, né? Mas enfim, em resumo, o trabalho é esse. Eu leio o que os bolsistas do laboratório escrevem, analiso isso e a partir de uma perspectiva até um pouco subjetiva, mas também técnica, né? A gente vai tentando ali ajudar a desenvolver os pontos que ainda estão fracos, que podem ser melhor amarrados dentro da técnica do roteiro, dentro da métrica da história, e tentando ajudar dando ideia mesmo para que aquilo se consolide como uma história com começo, meio e fim e tal. Acho que cinema é isso um pouco, né? Essa construção de diálogo. Aí, Luciana, eu queria te agradecer a tua presença aqui. Foi muito legal a gente conversar aqui no programa. São dois filmes também que eu acho muito bonitos e foi muito interessante vê-los juntos, né? Acho que tem conexões, apesar de não parecerem a princípio, né? Então, acho que isso é algo muito, muito, muito forte, assim. E a gente fica por aqui. A gente quer agradecer ao Cine São Luís, a parceria de onde a gente filma esse programa. A gente espera vocês nos nossos próximos programas, nesse mesmo dia, no mesmo horário e com outros convidados. Então, até a próxima.